Eu entrei tão abatida. E o Senhor usou a sua vida. Aleluia! Sobre a minha vida, de uma forma sobrenatural, que eu tive que testificar a ela e ao pastor. Como Deus usou vocês, usa vocês tremendamente sobre essa glória a Deus por isso. Que Deus continue usando, guardando, livrando, sustentando em todas as áreas. Deus seja louvado pela vida do pastor, da pastora. Feliz e grata a permitirem que eu esteja aqui, bem debaixo hoje da bênção do pastor Hélio e da pastora Thaís. Eles receberam e permitiram me abençoar de estar aqui hoje, para ministrar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Preciso ser fiel àquilo a qual Ele me ministrou a minha alma. Senhor, nos demora, abram as vossas Bíblias, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Aleluia. Deus seja louvado, missionária da Paula, Deus seja louvado pela sua vida, pela sua família, pela sua vida. Continue usando tremendamente o louvor. Seja bom, irmão. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Deus seja louvado
pela vida das levitas, né? Que não param. Deus seja louvado. Glória a Deus. Deus seja louvado pela vida de cada irmão. Glória a Deus. Pela vida da minha amiga, irmã, Roberta, os meus filhos, Valentim e Benjamin, estão aqui comigo. A palavra do Senhor nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pedindo cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrassem homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso a Jerusalém. E depois, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, capítulo 3, versículo 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, aonde diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Nós temos aqui, logo no início da palavra, sobre Saulo. A palavra do Senhor nos diz que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. A palavra do Senhor nos fala de um homem que perseguia o povo de Deus. A palavra do Senhor nos refere de um homem que não suportava aqueles a quais seguiam a Jesus Cristo. Ou seja, um perseguidor. Aquele que perseguiu, aquele que era fariseu, do grupo religioso, doutores da lei, aquele homem muito zeloso pela lei de Moisés. Ele participou da perseguição e ele aprovou a morte de Estevão. Um homem a qual demonstrava ódio por aqueles que professavam amor a Cristo Jesus. Saulo era este homem. Ele acreditava que o cristianismo era uma ofensa ou uma ameaça ao judaísmo. E quando eu vi o tema de novos convertidos, se tem algum convertido que eu amo ministrar, é sobre Saulo. Esse homem a qual eu falei que perseguiu, esse homem a qual eu falei que se alegrava, contextualizando os dias de hoje, é alguém que fica feliz. E onde nós estamos aqui, já quero abrir um parênteses, presta bastante atenção. Isso é coisa de fariseu, tá? Isso é coisa de perseguidor, alguém que se alegra com a desgraça do irmão. Isso é coisa de Saulo, tá? Se alegra com a queda do irmão. Quem persegue é Saulo. Quem conspira é Saulo. Quem ataca é Saulo. Só que se a gente continuar a falar de Saulo, logo à frente vai falar que Saulo estava indo para Damasco, com cartas, como diz a palavra do Senhor, para perseguir, para o encontro de homens e mulheres que pertencessem a Cristo. E no caminho acontece algo sobrenatural. Todos nós conhecemos essa história. Onde Jesus se apresenta a Saulo, Saulo perde a visão, fica cego 3 dias, fica sem se alimentar 3 dias. Após ouvir uma voz, Saulo, Saulo, nada quer ser. Saulo é deixado ali naquele lugar. O Senhor vai de encontro a um profeta chamado Ananias. Pede para que vá ao encontro de Saulo. Profeta, quando presta atenção. Profeta que ouvia a voz de Deus, audível, ouvir, igual vocês estão ouvindo. Entendeu este homem? Imagina como esse homem era. Ele entendeu. Ele falou: Senhor, Saulo. O Senhor falou: vai lá, Ananias. Porque este é para mim instrumento escolhido para levar os últimos. Pode ir lá, Ananias. Porque quando o Senhor ele te dá uma ordem para que você vá, você pode ficar em casa. Ele vai estar contigo lá. Se foi ele que me ordenou, pode ser salvo.
pode ser quem for, Ele vai estar contigo. Ele vai te guardar. Ele vai te livrar. Ele vai te sustentar. Então ali Deus revelou o propósito para Ananias. Ou seja, Paulo foi escolhido para pregar para os gentios, falar aos reis e anunciar a Cristo. Eu acho lindo isso, a forma em que Deus trabalha em nossas vidas. Pegar alguém que perseguia e ser alguém que agora leva o Evangelho. Alguém que perseguia e agora busca que as pessoas compreendam o quão é bom servir a Deus. E eu estava lá em casa meditando a palavra, Valentina, no quarto, e eu chorei muito porque a gente olha para trás e o Senhor fala: que dia? Uma prostituta hoje vai ministrar. Alguém que era desprezível aos homens, não homem, até você. Hoje vai falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus está. Então eu e você somos agraciados de poder estar aqui. Mesmo falhos, pecadores, pequenos, de pequena força, de pequena fé, errantes, estamos aqui. Crendo. Está crendo? Você está aqui que você crê. Aleluia. Mas Gabriel, mas crer, você crê se você vê, é porque você crê. É o inimigo que tem usado de artimanhas e artifícios para dizer que não, que já acabou, que já é o fim. Mas é mentiroso. Se você vê, porque você crê. Você crê no poder e na autoridade. Aleluia. Então essa conversão de Saulo para Paulo, ela vem com uma força de ânimo e eu já quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Não olhe para a circunstância a qual encontra ou você ou alguém a quem você ama. Não fitando os olhos dele, mas fitando os olhos em Cristo Jesus. Ofereça aquilo, como diz o pastor, ofereça aquilo que tu tem. Eu não tenho poder de cura e libertação, mas eu vou te apresentar alguém. Ele tem poder de curar. Ele tem poder de libertar. Ele tem poder de restaurar. E ele se encontra aqui neste lugar. E depois que a gente vê esse homem, a qual perseguiu, a qual feriu, a qual sorriu, vê o homem lá dizendo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7: estou próximo, eu já estou sendo derramado como uma oferta de beleza. Está próximo o tempo da minha partida. Combati bom combate. Terminei a corrida e guardei a fé. O homem que perseguia agora era o homem que dava ânimo para que as pessoas continuassem. Isso que a missionária disse é do céu à terra. Você nunca vai saber como uma pessoa se encontra verdadeiramente. E um abraço, nossa irmã, um elogio, muda a percepção da pessoa. E aqui eu vejo Paulo, mesmo ferido, dentro daquela cadeia, incentivando Timóteo a se manter neste caminho. Se tem coisa mais linda, é você estar ferido. É você às vezes não ver acontecer pela sua casa, mas profetizar que na casa do teu irmão não será igual a tua, será melhor. Que na tua vida será diferente. Quando eu e a Valentina ali, eu estudava essa palavra, ela falava assim, eu falei: Valentina, um dia eu quero, quando você estiver bem moça, você traga ao seu coração uma dor que eu vivi quando
passar pelo luto também. Eu falei, não. A morte de Lucas veio para quebrar todos os protocolos da nossa família e ninguém mais. Sobre a nossa família passará pela dor que eu passei. Porque eu decreto a vitória, a cura e a libertação de meus filhos. Quando eu vejo uma irmã passando por alguma dificuldade, a qual eu enfrentei, eu falo, irmã, na sua vida e na sua casa será diferente. Você não trilhará o caminho que eu trilhei. A dor do luto não chegará à tua casa. A tua família será restaurada. O teu filho será curado. Você será renovado em força, em fé, em grande. Não acontecerá. Não acontecerá. Eu falei para ela, não acontecerá. Apóstolo Paulo ele poderia dizer para Timóteo, Timóteo, é difícil, não? Ele explica para ele, combati. Ele instrui para ele dizendo que é difícil, mas que é possível. Quando ele diz combati com o bom combate, Paulo compara a vida cristã com uma batalha espiritual, ou seja, ela é uma batalha espiritual. Efésios 6:12 nos diz sobre isso, que a nossa guerra não é contra o nosso irmão. Eu vou contextualizar de uma forma que todos entendam. A minha guerra não é contra você, contra aquele que tem me caluniado, contra aquele que tem levantado contra a minha vida. A minha guerra é contra quem tem usado ele para fazer isso. A minha guerra é contra a potestade, contra o príncipe da guerra, contra o Satanás. E por isso que vemos tantos irmãos em Cristo Jesus feridos, porque tem lutado contra quem nunca deveria. Eu fico imaginando e trazendo Cristo para os dias de hoje, e fico imaginando quando ele é chamado de filho do Satanás. Imagina Jesus e fala, você não me conhece não? Ai não, filho do Satanás. Não, vai, mata ele. Eu fico imaginando os crentes, gente. Mata ele e mostra que eu sou filho de Deus, vai lá. Misericórdia. É o tal de não toque em mim, não toque não sei o que, Cristal. Para com isso. A vida com Cristo é muito mais profunda do que isso. Não toca em mim. Quem é eu e você, meu querido? Não toca em você, não toca em mim. Alguém que foi cuspido, escarrado, ferido, humilhado, exilado. Por amor à palavra e por obediência. Eu fico imaginando nos dias de hoje. Então temos lutado contra quem nunca deveríamos. E isso tem causado exaustão. É verdade. Pra gente. Aí a gente não começa a ter resultado e começa a questionar o próprio Deus. Por quê? Porque tem lutado com armas que nunca foram feitas. A própria boca ao invés de usar. É o que a missionária na Paula disse. Para de dar ouvido ao homem. Dê ouvido à voz de Deus. Pare com isso. Porque lá no oculto, no meu quarto, ninguém me vê. É só eu e Deus. Você vê os meus estados, você vê os meus stories, você me vê sorrindo aqui. Mas naquela hora que eu estava chorando, só eu sabe que eu estava. Você vê a irmã que às vezes não quer vir aqui à frente. Mas você sabe o que está passando para quem pensa que está ali. E eu e você como igreja, não devemos usar a régua de medição de dor e dizer, mas eu faço muito mais coisas do que aquela. Não, eu e você não fomos chamados para isso. Eu e você fomos chamados para estender a mão para aquele que se encontra caído, como o bom samaritano fez. Ele não olhou, não perguntou, mas foi lá, pegou, curou, derramou azeite, cuidou da ferida. Então essa luta de combater o combate não é uma luta física, mas espiritual. Estamos vivendo lutas espirituais o tempo todo, contra o pecado, contra as vontades da carne, contra as opressões do mundo, contra as perseguições, contra os falsos ensinamentos. Mas se nós estivermos revestidos, como diz Efésios 12, se nós estivermos revestidos
nós estaremos, sou eu que digo, é a própria palavra que diz, estaremos firmes contra as ciladas de Satanás, porque ele é o inimigo da nossa alma, e ele sabe aonde atingir eu e você, ele sabe as palavras, as artimanhas. Se eu não gosto de brócolis, o que adianta ele dar um pedaço de brócolis? Você não vai me ganhar, mas vai lá me dar um pedaço de bolo, uma torta, pra você ver se eu não vou. Ele vai oferecer e ele vai tentar nos tentar segundo as nossas vontades. A palavra do Senhor diz: seremos tentados segundo as nossas concupiscências. Ou seja, ele sabe aonde eu quero e o teu cair, e ele vai usar segundo aquilo, porque ele não quer que eu e você esteja acesso a uma coisa que ele nunca vai ter, que é a salvação. É morar nas mansões celestiais, não, é ter a presença do Pai. Então essa batalha é espiritual, ela é diária para que eu e você viva a vontade de Deus. E não sobrevirá a tentação a mim e a você que nós não sejamos capazes de suportar. Só que nós precisamos, igreja, de estar revestidos, jovens, novos convertidos, independente da posição hoje que eu e você enfrente. Dia após dia vemos o reino de Deus, as pessoas escandalizando o reino de Deus. Muito me emociona e eu choro mesmo. Eu falei isso para o Valentina, até porque eu levei Valentina para o próprio Espírito Santo de Deus. Quantas vezes eu pensei em tomar atitudes pelas minhas vontades próprias, e quando eu chegava, alguém falava: oh, missionário, eu te admiro, nossa. Se tu soubesse quem está passando aqui dentro, tu não voltaria. Somos a imagem e semelhança de Cristo. Somos a Bíblia que o mundo ainda não tem. Só que muitos de nós estamos sendo levados pelas vontades da carne, deixadas sobressair. Tem perdido esse bom combate. Tem lutado por coisas que não é para ser lutado. Não assume as suas fraquezas e fragilidades. Apóstolo Paulo fala: foi te dado o espírito da carne. Todos nós temos aqui o espírito da carne. Saiba, busque em Cristo Jesus reconhecer as suas fragilidades e fraquezas, para que você saiba se revestir com a palavra de Deus, para que você não venha cair em tentação. O nome de Deus tem para ser glorificado através da vida da tua vida. Glória a Deus. Pelo amor de Deus, eu disse para a Valentina, foi algo muito forte ali, eu e ela, naquele momento ali, falava. A irmã disse: nossa, foi guerra, eu não comi hoje não, eu vim agora à noite. Me faltou pedir, me deu angústia, eu saí, eu andei, eu levantei, eu li a Bíblia, eu orei, eu chorei, eu fazia tudo, eu falava assim: Deus, eu quiser. E quando eu já estava falando assim, você sabe lá como falar, o Senhor trouxe ao meu coração, onde eu ministrei quarta-feira, uma jovem que aceitou Jesus. E ela fez um vídeo da renúncia dela, tirando os piercing, e aquilo ali, eu falei assim: é uma alma. Não é sobre você, é sobre mim. Não é sobre você, é sobre ele, é por ele, é para ele. Então nós precisamos de estar revestidos para que a gente possa dizer como o apóstolo Paulo, o perseguidor, que se tornou e levava as pessoas para Cristo, a dizer: combati o bom combate. Seguir a Cristo significa estar em luta espiritual diário para ser viver segundo a vontade de Deus, e não é fácil. Não é fácil, porque Deus diz isso. É uma guerra onde a carne inimiga o espírito e o espírito é não fazer cumprir as nossas vontades. Isso é muito doído. Eu falei para o Valentim: minha filha, é muito doloroso, mas é muito glorioso. Eu fico olhando e trazendo, porque Jeremias, ele diz: traz a memória aquilo que te traz esperança. Nada. E ele escreveu aquilo em uma época onde a palavra do Senhor diz no livro de Lamentações, eu acho lindo a palavra do Senhor diz: e as
pacíficas, presta atenção. As mães pacíficas discutiam entre si qual filho iria matar para comer. E Jeremias diz: traz a memória aquilo que te traz esperança. É uma época muito difícil, como eu dizer, fala, traz a memória. Se não fosse as misericórdias de Deus, nós teríamos. Não é sobre eu não suporto nada. Não olhe para mim como uma mulher forte, misericórdia. Não olhe para mim como um irmão que está ali à tribuna como um homem forte. Não. Ele é fraco, igual eu e você. O que nos fortalece é Cristo. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Socorro bem presente na angústia. É Ele. Se estivermos nele, enxertados nele, nós teremos fruto dele. E se tivermos nele, tem a paz que tem a é tudo dele, é por ele. Nós não somos capazes de nada. Porque estamos botados. Mas ser ele não é capaz de pôr esse cara. Se aproxime de Cristo. Se entregue a Cristo. Vem arrastando. Vem chorando. Vem gemendo. Vem pecando. Vem errando. Mas vem. Vinde a mim como estáis. Vim. Eu lembro quando eu fui para Cristo. Meu Pai do céu, é só Cristo mesmo. Aleluia. Nem eu. Nem eu. Acredito. Porque só é Cristo mesmo. Então isso é a graça mostrando eu tenho poder, autoridade. Por isso que eu amo essa conversão de Saulo. A Bíblia nos revela como este homem era, para mostrar aquilo que é possível para o homem. É possível para Deus. É possível para Deus. Mas se não houver, como não houve na minha vida, o meu filho não se converteu. Meu filho morreu. Mas sei. E se não acontecer como eu quis? E se o sim que eu tanto quero vier como um não? Aleluia. Glória a Deus! E se eu não quiser responder? Mas se eu te disser que estarei contigo, que quando passares pelas águas, elas não te subirão. E que quando passares pelo fogo, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A alma que ele te disse ali, ó, eu te tomo pela mão direita e te faço caminhar sobre esse chão. Aleluia! E louvar e adorar o meu Deus. Aleluia. Escolha ouvir a minha voz, porque não é ouvir as suas lágrimas, desse que estava aqui comigo, tem chega para mim no nosso. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Oh, glória! Oh, glória! Então, o apóstolo Paulo, ele diz: combati o bom combate. Ele nos ensina que terá sim esta guerra, a qual iremos viver. Mas ele também refere logo à frente no versículo:
ele diz: acabei a carreira. Aqui o apóstolo Paulo ele usa a metáfora, digo eu, penso eu, como uma corrida. Ou seja, a vida cristã, ela tem um começo, ela tem um percurso, ela tem obstáculos. Aleluia. E ela tem uma linha de chegada. Aleluia. Só que às vezes nós olhamos para o começo e o Senhor ministrava algo no meu coração. Quando começamos uma vida com Cristo, às vezes nós começamos muito entusiasmados, uma alegria muito grande, uma euforia muito grande. A gente ajuda em tudo, a gente quer fazer tudo, é ciclo de oração, a gente está lá, vamos evangelizar, eu vou, é aquela alegria. Só que o Espírito Santo de Deus, ele trazia ao meu coração um alerta sobre isso, que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 16 e 17, quando a palavra do Senhor nos diz sobre a parábola da semeadura. Ou seja, a palavra da semeadura nos diz que a palavra é semeada. Eu quero dar ênfase ao 16 ao 17. Vocês não compreenderão, sai, lança a semente. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho onde a palavra é semeada. Logo ouvem, Satanás vem e retira a palavra dela semeada. Ou seja, aqui está sendo semeada agora uma palavra. A palavra foi semeada desde quando começou os hinos aqui entoados. Palavras foram lançadas aqui, elas são lançadas sobre a sua vida como sementes. Só que as pessoas recebem com uma alegria emocional. E se tem uma coisa que não funciona no mundo espiritual, chama-se emoção. Sentimento não tem nada a ver com uma vida com Cristo. Imagina você precisar de sentir para servir. Ninguém estaria aqui agora. Imagina Jesus esperar sentir, mano. Aleluia. É obediência. Obediência não tem nada a ver com sentimento. Aleluia. Aleluia. Então não se deixe ser enganado. Aí a pessoa vem, recebe essa palavra, profetiza, Deus usa o irmão. Passa uma semana, não acontece como ela quer que ela faz. Desista. Emocionalismo. Nós não precisamos e não podemos manter a vida cristã assim. Nós precisamos de pegar aquilo que foi lançado no missionário Natal. Se foi lhe dado uma palavra, uma promessa, uma profecia, guarde aquilo, fique aquilo, deixa que digam ao contrário, deixa que a circunstância seja diferente, fique com aquilo que o Senhor te disse. Aleluia. Precisamos. Eu digo isso porque hoje o trabalho ali no hospital, 80% da população está doente de ansiedade, depressão. Por quê? Porque não acontece na hora que quer. Porque não chegou no momento em que quer. Estamos livres, irmã Camila, de ser ansiosos? Não! Mas é velho ao Senhor, Senhor, eu estou angustiado com essa decisão. Eu preciso de ti. Eu preciso do fruto teu, do domínio próprio, no meio desse processo que para mim está demorando, mas eu sei que no céu está no momento certo. Aleluia. Precisamos, porque a palavra é semeada, depois diz o quê? Mas a semente que não cria raiz profunda. Por quê? Porque há tanta ansiedade, tanta angústia, como que aquilo vai enraizar? E se não enraiza, não cresce, não frutifica. Então a parábola da semeadura nos chama a atenção sobre isso, sobre essa caminhada, sobre essa corrida, acabei a carreira, sobre este começo perigoso, aonde vem, a gente vem para a igreja, acha tudo lindo, mas o entusiasmo acaba fazendo com que a gente se esvaneça pelo caminho. E logo no versículo 17 diz: todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece um pouco, quando surge alguma tribulação, perseguição, fala a palavra, logo abandona. Por quê? Porque não tem raiz. Você entendeu que não é sobre mim, sobre você? Não é sobre a minha e sua estrutura, não existe ninguém forte, não existe graça e misericórdia buscada de coração, em renúncia. Logo adiante diz assim, ó: algumas sementes são lançadas entre espinho, ouvem a palavra, mas quando chega a preocupação dessa vida, engana a riqueza, os anseios pelo pastor, sufoca a palavra. Sufocando a palavra, ela se torna
preocupação com o que vai ser o amanhã. Quem disse que vai ter amanhã? Aleluia. Glória a Deus. Me prova que alguém agora, que o amanhã existe. Eu já vi criança de 1 ano entrar no hospital conversando e sair logo. Da mesma forma que já vi idoso de 91 anos ser entubado e sair andando. Ou seja, nós não temos a garantia. Para que você está ansioso e preocupado com o dia de amanhã? Aleluia. Se eu e você sabemos que Deus está no controle. Por isso precisamos buscar em Deus essa fortaleza. Aleluia. Para que possamos crer fielmente que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável, mas a gente tem que ter a mente transformada por essa palavra. Aleluia. E entender que vai acontecer. Então você tem que guardar essa semente. Não perca essa semente. Várias sementes foram lançadas aqui hoje. Guarda ela. Quando o opressor vier com a palavra contrária, confirme com o que Deus disse. Fique com o que a palavra disse. É verdade, Jesus. Eu tenho legalidade para te dizer, porque esse Senhor me revelou quando ia levar o Lucas. Mas ele foi fiel e ele está sendo fiel 5 anos e 6 meses me sustentando. Ele é fiel para te sustentar quando tudo parecer que está acabado. Ele vai aonde a medicação não vai. Ele vai aonde a medicina não vai de encontro. Ele tem poder e autoridade de mudar a situação, as circunstâncias. Aquilo que o Senhor quer impedirá. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. A palavra do Senhor nos diz, essa aqui foi uma das palavras a qual eu guardei no meu coração. E todas as vezes que eu estou muito abatida, eu ministro ela para minha alma. Como diz ali o salmista, porque está batido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda não vai. Ministra para a tua alma, lembra para ela que você serve, que você tem um Pai zeloso. Eu acho lindo. Presta atenção, Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém fecha. É ninguém. Se ele abrir, ninguém fecha. É ninguém. Pode levantar quem for. Pode caluniar. Pode difamar. Pode fazer o que for. Ninguém fecha. Agora, olha. Sei que você tem perdido força. Isso aqui é muito lindo. É Jesus dizendo, eu sei, bichinho de Jacó, que sua força é pequena. Eu sei que você tem vontade de desistir. Eu sei que você está dizendo que não suporta mais. Eu sei que tu tens gemido, tu tens chorado e não fala nem uma palavra mais, porque nem palavra mais tem. Eu sei, por isso te digo. Tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Não negou meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheça que eu amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre toda a terra. É Ele quem diz, não sou eu não. É Ele que está dizendo, eu te guardo, eu te livro, eu te sustento, eu te pego pela mão direita. Pode ser o que você passar, fica comigo, é na sua peguinha. Aleluia. Oh glória.
compromisso. Ao longo do caminho, o Senhor requer de mim obediência. Finalizar, ele diz: combati com vontade, guardei. Guardar a fé significa permanecer fiel até o fim. Isso aqui é algo sobrenatural. Porque permanecer até o fim tem promessa demais para aqueles que suportam. Aqueles que permanecem até o fim, eu falei: Jesus, eu peguei simplesmente 4 versículos da palavra para ministrar sobre a sua vida, sobre a importância de não abandonar a fé, mesmo diante das dificuldades. Eu quero declarar sobre a tua vida a importância de não abandonar a fé, mesmo em meio às tentações, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio à prova, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à traição, mesmo em meio ao asilo, mesmo em meio à doença, mesmo em meio ao abandono. É até o fim, é permanecer fiel, é resistir à vontade, é buscando em jejum, é buscando em oração. Oh, glória! A palavra do Senhor nos diz em Mateus, aleluia, Mateus 24, aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Mateus 24, capítulo 24, 13 nos diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Nós não lembraremos do que passamos aqui. Quando nós formos das nações celestiais, nós não lembraremos do que passamos um dia aqui. Nós seremos salvos das nossas dores, seremos salvos das imundícies, seremos salvos daquelas coisas que carregamos em meio às batalhas. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim, ó: feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tem promessa para quem suporta, mas é muita humilhação, mas tem promessa. Mas estão me ensinando, mas suporta porque tem promessa. Mas tem caído, mas suporta, tem promessa. Tem promessa para quem suporta, tem promessa para quem tem aguentado chorando. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Os bem-aventurados são os perseguidos. Os bem-aventurados são aqueles que têm chorado, que têm gemido. Eles são vistos como bem-aventurados. Senhor, como faço para ser grande lá? Tem que ser pequenininho aqui, ó. Bem pequenininho. Tem que sumir para que ele apareça. Não é sobre mim, é sobre ele. O nome dele tem que ser glorificado. Oh, Deus. Eu sempre falo, ele é terrível. Oh, glória. Aleluia. Oh, Jesus. Só para a gente finalizar, apóstolo Paulo nos ensinando a ser fiel, porque grande será o galardão. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 nos diz assim, ó: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida.
vida. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não é igual eu, que não quero, digo que vou, mas não vou, digo que faço, mas não faço. Ele não é igual aquele que te prometeu e nunca voltou, que disse que te amaria até o fim e te abandonou, que disse que não te trairia e te trocou. Ele não. Foi sangue na cruz do Calvário, que o preço foi pago, foi aspersão de sangue puro. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome, o meu novo nome, aquele que tem ouvido, ouça a voz que o Espírito diz assim. A decisão de seguir a Cristo é apenas o começo. O cristão ele precisa de combater o bom combate. Ele precisa de correr a carreira da fé e guardar a fé. Aleluia. Porque existe uma promessa sobre a minha vida. A coroa da vida preparada para aqueles que permanecem fiéis. Se preciso, chore. Se preciso, chore. Se preciso, seja humilhado, perseguido. Leve nome de bobinho, de trouxa, de otário, de perdedor. Mas é preciso perder aqui para ganhar lá. Aqui a gente vai perder mesmo, porque somos peregrinos, só estamos de passagem. Logo iremos embora daqui. Glória! O que tem preparado não se pode comparar com as coisas. Não se pode. Mantenha-se fiel. Guarda o louvor que tu ouviu aqui e chorou. Quando a dor, a tristeza, vai lá para aquele louvor que eu ouvi. Eu ouvi, o Senhor falou comigo através daquele louvor, eu vou ficar com aquele louvor. Não, eu vou ficar com a palavra que aquele irmão ministrou. Que eu vou ficar. Eu vou ouvir a voz do Senhor. E eu calo a boca. E quando tiver grande a guerra, use a autoridade que lhe foi dada. Diabo no caminho do reino, o sétimo voltará. Aquilo que é meu, aquilo que o Senhor me deu, ninguém vai tocar. Porque Ele disse para mim, e na minha primeira porta, Ele abriu uma porta e ninguém fechará. Glória a Deus. Glória. Se é meu, ninguém fechará. E se passar pelo dia difícil, Ele te prometeu, Isaías, eu estarei contigo. Eu não te abandono. Clama a mim e responder-te-ei. É socorro presente na angústia, é ouvidos inclinados na dor, é oração na madrugada sendo respondida, é olhos consumidor, são olhos que não posterejam, são olhos que não piscam, são olhos que têm assistido. Ele tem balança justa, Ele é fiel e verdadeiro. É por Ele, é pra Ele, é tudo dele. Aleluia. Eu agradeço. Aleluia, glória a Deus. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos que vieram adorar o Senhor conosco nessa noite. Nós não podemos encerrar o culto sem perguntar para a nossa irmã Diane. Você quer entregar essa Bíblia para Jesus nessa noite? Aleluia. Quer? Se quiser, levanta a mão assim. Verdade, não é? Vai tomar uma pela sua mão. Que Deus continue abençoando. Quando estiver por aqui, diga a Deus, venha ouvir, venha a palavra do Senhor nosso Deus. Encerra lá, Deus abençoe os irmãos acompanharam
a nossa live. Deus abençoe. Missionária Camila, com porta-voz dos céus aqui neste lugar, nesse novo departamento, nós convertidos pela organização desse culto.